Como os espíritos colocam para Kardec, no Livro dos Espíritos, como a raiz de todos os males. E quando falamos sobre o egoísmo, nós propusemos então um exercício de em tudo que nós vivermos, todos os problemas que nós enfrentarmos, nós perguntarmos onde está o egoísmo. E muitas vezes esse egoísmo é o nosso egocentrismo, é o nosso autocentramento, é essa posição de destaque excessivo que nós damos à nossa personalidade. Falamos do bem e do mal, trouxemos os conceitos que estão em A Gênese, assim como em o Livro dos Espíritos, trouxemos a imagem da árvore, do sol, da árvore e da sombra. E falamos, nós temos o hábito de querer atacar o mal, mas os espíritos já disseram que o mal não existe. Não faz sentido atacar a sombra. É preciso reconhecer que há algo fazendo a sombra. Nós somos luz e há algo embarreirando essa luz que gera a sombra. Então não faz sentido tentar eliminar algo que não existe. É isso que os espíritos nos dizem. E nós vamos trazer essa chave para a nossa maneira de pensar hoje a questão dos inimigos. Falamos da pluralidade dos mundos, como também a pluralidade das consciências. E aí trabalhamos juntos a ideia de que nós estamos em um mundo de provas e expiações. Os espíritos nos dizem que o mal prevalece. Até brinquei que quando a gente lê aquele capítulo do Evangelho, a gente está sempre pensando ao mesmo tempo, meu Deus, agora eu entendo por que o mundo está assim, não é? O mundo onde o mal prevalece. E nós, comodamente, nos tiramos, né, desse mundo. É como se não nos dissesse respeito. Mas essa consciência da nossa pequenez, desse mal que ainda impera nas nossas vidas, que nasce desse primitivismo, de um ego muito centrado, que é relacionado ainda com a pouca distância que nós caminhamos, principalmente na área da moralidade, não é? Nos colocam numa posição ainda bastante comprometida diante das leis. Lembra que falamos que estamos aqui numa penitenciária, somos espíritos rebeldes, somos espíritos adoentados, somos espíritos que vivemos num subúrbio, numa região malsã. Essa é a nossa condição. Então vamos nos lembrar desse estado de consciência. Falamos do autodescobrimento como a chave. Questão 115 do Livro dos Espíritos, questão 919, os Espíritos vão nos dizer que é através do autodescobrimento. Questão 115, o conhecimento da verdade, da nossa verdade interna, que fará com que nós possamos dar um passo para frente. Não é a prática da caridade, não é a prática do bem, é o autoconhecimento. É conhecer-nos. Não precisamos fazer um esforço. O autoconhecimento em si, ele vai nos transformar. Falamos da diferença entre transformação e domar das más tendências. Quando eu digo, eu estou com muita raiva e eu decido não gritar, não quebrar o prato, não jogar uma coisa na cabeça do outro, eu não estou transformada. Eu sou um cavalo que está domado. Há uma grande diferença, não é? O impulso da raiva, o impulso destrutivo, ele permanece em mim. Mas eu estou domando, porque como eu agora entendo e quero viver de uma forma civilizada e ao menos não criar mais danos do que já criei, eu domo as minhas más tendências. Um conceito que nós não falamos, que é a última chave que eu quero trazer de entendimento para a gente hoje, são as paixões. Então vamos ao Livro dos Espíritos. Primeiro a Gênese, no capítulo 3, os espíritos vão nos dizer que as paixões elas têm uma utilidade providencial. Elas servem para algo. Elas são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que passe a coordenar. E, no comentário de Kardec, as paixões são como alavancas que
decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou uma necessidade natural. Então, eu quero ressaltar com esse comentário, bom, ela tem uma função providencial. As paixões, elas têm uma natureza divina. Elas nascem de um sentimento ou de uma necessidade natural. Então veja que elas não são ruins, elas têm um propósito na nossa vida. Mas quando elas nos governam, aí cria-se então um mal, digamos assim. Como elas são um sentimento ou uma necessidade natural e elas têm um caráter providencial, uma utilidade providencial, não se trata de aniquilar as paixões. Porque aniquilar as paixões é aniquilar um potencial divino. Então há uma diferença entre matar e domesticar, entre matar e canalizar e direcionar aquela paixão no sentido do bem, no sentido altruísta. Tudo isso vai fazer sentido quando nós entrarmos na parte prática. Então hoje o mal que a gente vai tratar é a vingança, certo? Esse é o objeto do nosso estudo de hoje. Então, um verbo é punir uma transgressão com a intenção de ver a justiça feita. Vingança pode ser usado como um substantivo ou verbo. Preocupa-se com a retaliação ao infligir danos. Muito bem. Mas para a gente tratar do mal e da vingança e ver como é que a gente transforma e transcende isso aí, a gente precisa começar o processo de autotransformação, que tem duas etapas. A primeira etapa é a consciência e a segunda etapa é a análise. Então a gente vai começar pela primeira etapa, a consciência. Então a pergunta que eu faço a vocês é: vocês têm inimigos? Sim. Não precisa responder, só pensa, localiza a criatura na tua cabeça. Mas tem gente que vai dizer: eu não tenho inimigo. Não tenho. Tem umas pessoas assim que eu, prefiro não falar, prefiro não ver, né? Não curto muito assim, né? Mas inimigo eu não tenho. Talvez ninguém aqui tenha ninguém em mente no momento que pensa: eu quero sair e matar essa pessoa. Realmente, a gente não tem esse nível de inimizade. Mas nós vamos usar do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do amar aos inimigos, para ver se nós identificamos nessa descrição algumas dicas daquilo que pode ser o nosso inimigo. Dizem então os espíritos assim: amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Podemos parar aqui. Então, que coração nessa sala está completamente isento de rancor? 100%. Não tem nenhuma pontinha de mágoa, né? Aí não guarda nada, aquele coração limpo, cristalino, puro, bem-aventurados os puros de coração, não é? Quem de nós? Não, eu não guardo mágoa nenhuma. Uma companheira falou: eu entrego tudo para Deus. O atendimento fraterno que foi feito numa outra circunstância foi um relatório de memórias negativas. Não é rancor, memórias negativas. Carregadas com um pouco de dor, mas não é rancor, né? Então, há dicas, há maneiras da gente olhar o que a gente está falando, que sentimento vem, não é? E muitas vezes a gente diz pra gente, a gente quer acreditar que não é rancor, mas é rancor. Um sentimento, um mal resolvido que fica, que não foi. Aí amanhã ou depois aparece uma nova situação e aquilo vem com uma força enorme, porque existia alguma coisa que não foi resolvida.
Então, esse que guarda ódio, que guarda rancor, ele tem um inimigo. Porque isso aqui é amar os inimigos. Tem um inimigo. Então, o que a gente vai começar a perceber é que os nossos inimigos, eles não precisam ser 100% inimigos. Dentro dos nossos amigos, há momentos em que eles vão ser interpretados por nós como inimigos. Porque quando o nosso amigo faz um comentário, uma crítica, às vezes verdadeira, o ego interpreta como inimigo. Porque quando a pessoa não nutre, ela tem um ponto de vista diferente, ela tem uma percepção diferente da minha, e ela não nutre o meu ego, eu sinto desconforto na presença dela, ela me irrita. Ele é o meu inimigo. Pode ser dentro do centro espírita, pode ser na minha casa, na minha família, no meu trabalho, em toda parte nós temos inimigos. E continua o evangelho. E a vingança? Aí assim, eu tive um problema com a criatura. Aí a gente teve um argumento mais forte, aí a pessoa me liga. Aí eu falo assim, agora eu não vou atender. Não vou atender. Vai esperar um final de semana inteiro para conseguir falar comigo. Porque é preciso que ela sinta. Isso é vingança. Eu não sei se vocês repararam, mas isso é vingança. É retribuir. É querer fazer justiça com as próprias mãos. É desejar o mal. Eu quero que ela sinta o desconforto. Olha o que diz o Evangelho. É perdoar sem segundas intenções, é não pôr nenhum obstáculo. Na hora que você diz, eu não atendo o telefone, você está pondo obstáculo. Você está pondo obstáculo. É não desejar, é desejar-lhes o bem e não o mal. Estender-lhes a mão. Abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar. Então, na hora que eu abro a boca para falar mal do outro, eu estou prejudicando o outro. Eu estou falando do inimigo. Eu estou num processo de vingança. E ele fala, quer por atos, quer por tudo que os possa prejudicar. É finalmente restituir-lhes todo o bem, sem intenção de humilhar. Quem age dessa forma preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Ou seja, tudo que é contrário ao que está sendo falado aqui é quebrar a lei, é ir contra a lei de amor que pede que nós amemos os nossos inimigos. E no item a vingança vai dizer assim, a vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza, porque os espíritos pegam pesado. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga de céu aberto. Então nós não somos aqueles que se vingam pela frente. Você está me entendendo? Porque espírita não se mostra na sua humanidade. A gente fala é por trás mesmo. Não é? É por trás. A gente fala pro outro, do outro. A gente cria fofoca, intriga. A gente fala sem nenhuma utilidade. Então eu estava fazendo esse estudo e aí eu estava no trabalho, eu fui mandar um e-mail onde eu falava mal de uma pessoa. E eu me peguei, eu falei, meu Deus, não posso mandar esse e-mail, estou preparando uma palestra sobre a vingança. E aí pensei comigo mesma, que propósito, que utilidade tem esse texto? Ele vai fazer alguma coisa realmente de bom? Não, deletei e não mandei. Porque o mal está em nós. É preciso que a gente tenha consciência disso. Não para ter vergonha, mas para poder verdadeiramente se transformar. Na maioria das vezes, o homem que se vinga assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos. Muitas vezes, nós não temos consciência, não é? Como a gente sabe, o nosso inconsciente rege a nossa vida. O nosso inconsciente é tudo que está debaixo da água, naquele imenso iceberg, ou o nosso inconsciente é o oceano, onde flutua a rolha do consciente, e são essas forças
que regem muitas vezes, na maioria das vezes, o nosso dia a dia. Então é preciso muita análise, muita atenção, aquele orai e vigiai que Jesus recomenda para dentro, no dia a dia, minuto a minuto das nossas existências. Toma caminho escuso, segue na sombra o inimigo que de nada desconfia e espera o momento propício para ferir sem perigo. Esconde-se do outro, espreitando-o sem cessar, preparando-lhe odiosas armadilhas e derrama no corpo veneno caso encontre ocasião para isso. E terminando essa passagem, quando seu ódio não chega a tais extremos, né, de querer matar e essas coisas todas, ataca-o então na honra e nas afeições, não recua diante da calúnia e suas insinuações. Às vezes a gente faz insinuações pérfidas, habilmente espalhadas a todos os ventos se vão avolumando pelo caminho. E olha o que diz: o covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta seu inimigo e o insulta em plena face. Então, muitas vezes, por isso Jesus era tão severo com os hipócritas. Só que o que a gente precisa entender é que quando a gente fala dos hipócritas, a gente está falando da gente mesmo, da nossa própria hipocrisia, porque nós somos hipócritas, falsos muitas vezes. Então, muitas vezes a gente olha para o outro, eu falei sobre isso na última palestra, você olha para o outro e fala assim, tá queimando por dentro, super irritado, mas está na casa espírita. Meu irmão, por favor, né? Se você podia dizer e falar assim, pô cara, eu tô aqui pau da vida, deixa eu dizer para você por que eu tô tão aborrecido. Não, meu querido, por favor, vamos fazer diferente. E a gente vai botando uma entonação porque nós somos hipócritas. Porque honestidade emocional é um negócio muito difícil. Porque a gente precisa da aprovação. Porque disseram pra gente que falar da nossa humanidade, expor as nossas dificuldades não é bom. Então a gente pegou um caminho onde a gente agora esconde isso. Né? Não é para sair quebrando, ninguém está dizendo isso, não é para sair nessa ignorância, nós não somos seres primitivos. Então você está irritado, você está desconfortável, mas você fala, olha, eu estou irritado. Né? Quando as crianças eram pequenas, a gente dizia, olha, você está com raiva, você não joga coisa no chão, mas você fala para a mamãe, eu estou com raiva. Então é preciso a gente aprender a falar dessas coisas, domando as nossas más tendências para que a gente, então, no diálogo e numa vivência mais honesta e mais transparente, se a convivência fosse dessa maneira, nós não teríamos tantas divisões e conflitos, por exemplo, dentro das religiões. Bom, então, primeira fase acabou, todo mundo convencido que a gente não é lá essa Brastemp e de que nós temos os nossos inimigos. Missão cumprida, vamos para a segunda fase. Quem são os seus inimigos? A gente já identificou que nós podemos ter amor e rancor, que eles podem coexistir, agora a gente vai iniciar o caminho do perdão. Vamos entender que o perdão, assim como todas as virtudes, não são uma ordem que vem de fora. Não é porque Jesus falou, porque Deus quer, porque o Espiritismo manda. O perdão, na verdade, como todo movimento da alma, ele deve ser resultado de um pensamento filosófico. O Espiritismo é filosofia. Espiritismo não é religião tradicional que dita normas. O Espiritismo nos oferece elementos, como os elementos chaves que eu trouxe, para que no exercício da vivência a gente junte esses elementos e crie um paradigma que sustente o nosso viver e que dê base para a transformação. Então a transformação ela vai ser natural da vivência e da integração desses componentes na nossa vida. Porque faz sentido, não porque alguém disse que a gente tem que fazer. Então já dei algumas dicas aí, onde é que está a minha vingança, né? Então quando a gente cancela, quando a gente dá um hard time para alguém,
como, por exemplo, não vou atender o telefone, ou então eu falo assim, né? Então tá, eu preciso, então pronto, vou ficar mudo, né? Já conviveu com uma pessoa que fica muda? Você tá querendo falar com a pessoa tá muda? É péssimo isso, né? É uma vingança, é um get back, né, com a outra pessoa. Como eu faço a minha vingança? Cada um para como é que você se vinga aí daqueles que te aborrecem, que, né, que te irritam? Não, raiva você não sente, porque o espírito não sente raiva. Mas aquela irritaçãozinha assim, né? Muito bem. Mas talvez o mais importante é o seguinte: quais as crenças fundamentais que nós temos dentro de nós que sustentam esse impulso e desejo de vingança? Então, nós precisamos identificar as crenças, e a gente vai falar sobre isso, para a gente poder passar para o segundo passo, que é domar as tendências. O terceiro passo, que é identificar o sentimento. E o quarto passo, que é agora orientar o impulso e a paixão na direção do bem. Então, vamos lá fazer isso com relação à vingança. Começando com essa pergunta: que sentimento está por trás do desejo de vingança? Quando eu quero me vingar, qual é o sentimento base, o impulso que há no espírito que busca a vingança? Ele está buscando o quê? A justiça. A justiça. Certo? A justiça é um impulso divino, né? Então, lembra quando eu falei, a gente não... É uma paixão, a gente não pode matar o impulso. Então, quando eu mato o impulso, eu falo, eu tenho esse desejo de vingança. Não posso ter o desejo de vingança. Vou matar o desejo de vingança, né? Esse impulso de vingança. Você está matando dentro de você esse impulso divino por justiça. Aí você vai ser aquela criatura que vai estar num mundo cheio de injustiças, morto, porque você matou dentro de você um impulso divino, que é de justiça. Então você olha as injustiças e você já não responde. Então não é uma questão de matar o desejo de vingança, matando o impulso, o sentimento que está por baixo dele, porque ele é divino e ele tem uma utilidade providencial, como disseram os espíritos em A Gênese. Qual é o problema? Você tem o egoísmo, ou seja, você tem uma situação onde você está absolutamente no centro, autocentrado, né? Então você pega a paixão, que é o desejo de justiça, que é o cavalo, né, selvagem, que é uma energia potente, e você multiplica pela quantidade de egoísmo que caracteriza o seu ser, enquanto autocentramento e referência, e isso é que vai criar a vingança, a má tendência. Então, qual é o problema aqui? É que a direção que está sendo dada é egocentrada. Qual é o paradigma por trás dessa direção? É o paradigma materialista. No paradigma materialista do momento presente, numa direção sendo dada para o ego, quando eu olho para o outro, eu identifico o outro como meu inimigo. Nesse caso, quem se responsabiliza pela justiça? Eu. Eu me responsabilizo pela justiça, né? Então são os nossos queridos irmãos obsessores que vêm buscando justiça para para o que eles passaram no passado, e muitas vezes somos nós os justiceiros, né? Querendo que o outro pague por aquilo que ele fez por nós. Ou então, quando já somos um pouco mais evangelizados, dizemos, não, Deus me livre, não vou fazer nada, mas ele que aguarde, porque a justiça divina vai pegar ali na curva. E a gente transfere a vingança para Deus, né? Porque ele pode, eu não, mas Deus vai fazer por mim. É uma transferência de vingança. O impulso de vingança permanece dentro de você, percebe?
né? Então, qual seria um outro paradigma? Vamos pegar, então, o exemplo da traição. E aqui eu vou falar de traição dentro de relações conjugais, mas a gente pode ampliar essa ideia para uma traição mais geral. Pode ser uma traição entre amigos, pode ser uma traição entre familiares. A gente pode aplicar de uma forma bem ampla. Quando acontece uma traição entre um casal, por exemplo, o que a traição vai expor? A traição vai expor uma realidade, que é a falência de uma relação, né? A falência de uma relação. A pessoa que foi traída, se ela estiver num paradigma autocentrado, ela vai olhar para aquela situação e ela vai dizer: você me traiu. E ela assume, então, uma postura de vítima, de culpar o outro, né? E de vitimização, e muitas vezes de se colocar num lugar superior. Porque você fez isso comigo, eu não seria capaz de fazer isso com você. Mas será que não? Mas será que não? Não? Mas essa é a posição daquele que está egocentrado. Vamos deixar claro uma coisa. Em qualquer movimento de traição existe uma dor grande, inegável, né? E essa dor, ela vai ser vivida, ela é vivida pelas pessoas de maneiras diferentes. Nós não estamos negando a dor, mas nós estamos falando de perspectivas diante da dor. Então essa é uma. Agora, quais são as crenças fundamentais que o Espiritismo dá para a gente e que talvez seja o mais importante para a gente tirar dessa palestra de hoje? A ideia de uma justiça soberana. Tudo o que acontece nas nossas vidas está dentro da justiça de Deus. Todas as situações que nós vivemos, elas são um perfeito match, né? Para as nossas necessidades espirituais. Nada vem ao nosso encontro que não seja para a nossa melhoria. É como se o universo identificasse as nossas necessidades em um conjunto de situações com a permissão de Deus, porque não cai uma folha da árvore sem que Deus permita, né? Essas situações, elas se organizam, elas são atraídas e nós geramos o nosso psiquismo, as nossas necessidades, o peso do nosso passado, as necessidades evolutivas do momento presente são forças que vão propiciar que o número de situações aconteça nas nossas vidas a nosso favor. A nosso favor. Dentro dessa perspectiva de que nós estamos aqui na vida, que nós entendemos o sentido existencial dessa vida, da encarnação, da reencarnação, entendendo que todas as circunstâncias da vida material conspiram para que o Deus interno seja extraído de nós, não é? Então, dentro dessa perspectiva, a gente olha para o outro que traiu, que machucou, que frustrou, que foi ingrato, e agora já não reconhece ele mais como inimigo, mas como parceiro, como um instrumento divino nas nossas existências, como alguém que veio para colaborar com o meu crescer, assim como eu, com as minhas limitações, com o mal que me caracteriza, também contribuo, também sou instrumento, também sou parceiro para o crescimento alheio. É outra perspectiva. Essa perspectiva permite, então, que esse Deus interno, aquele primeiro elemento, então olha o que nós temos. O Deus interno, na hora que o ego sai do centro,
se reconhece pluralidade das consciências, eu sou pequeno, eu sou ainda mal, eu devo de alguma forma ter contribuído para essa situação. Porque se eu não sou perfeito, será que eu estive presente o suficiente no meu casamento? Será que eu fui atento o suficiente às necessidades do meu parceiro? Será que eu fui flexível o suficiente? Será que dentro da minha relação eu estive disposto a perder em alguns momentos? Será que eu valorizei o outro nas coisas que eram importantes para ele, mas não necessariamente importantes para mim? Será que eu sou assim tão bom, tão superior, que eu não sou digno de ser traído? Então, os elementos chaves, a consciência da nossa pequenez, aliado a consciência do propósito da existência e das situações desafiadoras da nossa vida, permitem a gente a olhar para o outro e a dizer, meu Deus, o que será que aconteceu com a gente? Onde foi que nós nos perdemos? Se nós tivemos humildade e coragem suficiente, eu chego para o outro e digo, você consegue me dizer o que foi exatamente, que áreas eu poderia ter feito melhor? A gente fala para um filho, para uma filha, olha, eu tentei dar tudo para você, você consegue me dizer, você consegue apontar para mim onde foi que eu falhei, o que foi que eu não fiz? Porque às vezes não é o que eu fiz, é o que eu deixei de fazer. Então é uma postura de responsabilização e de humildade que vai reconhecer o outro como um companheiro de viagem. E é o que a gente vai ver aqui. Então a gente reconhece a nossa própria inferioridade, nós estamos focados na jornada de crescimento espiritual e a gente vai se perguntar o que foi que eu fiz, ou talvez o que eu não fiz, que erros eu cometi, será que eu estive presente, será que eu fui atencioso? E se nós estivermos falando de casamento, nós teremos várias escolhas em termos do que pode acontecer com aquela relação, né? Nós podemos terminar a relação e sermos inimigos para o resto da existência e reencarnar muitas vezes daí para frente juntos, né? Nós podemos terminar a relação e ficarmos amigos. Nós podemos permanecer no casamento com a pessoa que foi traída, aceitando o traidor. Não, eu vou te desculpar, a gente vai continuar aqui junto nessa relação, porque eu sei quanto você precisa de mim. E eu posso te ajudar, porque eu, que sou evangelizado, espírita, com conhecimento, eu percebo a sua inferioridade e eu agora vou ser o seu mentor, né? E a pessoa continua, então, numa relação completamente desnivelada e falsa. Ou o casamento prevalece com o entendimento de que há uma necessidade mútua do outro como ferramenta de crescimento individual. Nós dois estamos num mundo de expiações e de provas. Nenhum de nós dois é flor que se chegue. Mas nós já passamos aqui, 20 anos juntos, vamos um pouquinho mais, né? Vamos repensar isso aqui, vamos ver como é que a gente pode se ajudar, né? Então, tantas coisas acontecem, né? Se a gente fala de traição, conheço casais que são inimigos, conheço casais que se separaram e são amigos, conheço casais que reconstruíram verdadeiramente a sua relação. Mas isso, o que vai acontecer em termos externos? E aí eu digo a vocês, pensem nas suas vidas de relação, né? Esse modelo que a gente está trazendo aqui pode ser aplicado para tudo. Para tudo. Pensa numa situação difícil. Onde está o seu egoísmo, né? Busca a consciência, busca o autoconhecimento.
Faz o exercício de tirar o ego do meio, deixa Deus falar dentro de você, ou seja, conecta com esse paradigma que a doutrina espírita nos traz e vê o que acontece depois disso. Mais importante do que vai acontecer no formato da relação é o que acontece portas adentro de nós mesmos. Portas adentro de nós mesmos. Então, é o reino da justiça em mim. Então, nós temos dentro de nós essa voz da consciência que clama por justiça. Sim, não vamos matá-la, ela tem uma utilidade providencial. Nós vamos domar as más paixões, ou seja, eu vou tentar controlar o meu ego doído, quebrado, que quer culpar, que quer projetar, que quer transferir toda a responsabilidade para o outro. Eu vou fazer o esforço é de quê? É de olhar para o outro e dizer, é meu amigo. Eu já tive experiências com pessoas com as quais eu me irritava profundamente, porque elas eram iguaizinhas a mim, naquilo que eu menos gosto de mim, e eu fiz exercícios de dizer, essa pessoa é mais do que isso. E eu olhava para ela todas as vezes, eu buscava conscientemente o que ela tinha de bom. E devagarinho, foi como se a coisa fosse mudando, mudou o foco, né? Porque todos nós somos bons em essência. Então a gente doma as paixões a partir desse entendimento, né, do propósito da encarnação como a evolução. E aí, dentro dessa proposta de autoconhecimento e transformação, o que acontece? Quando a nossa vivência, o nosso dia a dia, o nosso compromisso é com a autotransformação, toda a energia que a gente usaria para acusar, para projetar, para culpabilizar, agora está sendo usada para a nossa própria cicatrização. Então o desejo de vingança, ele começa a se desfazer naturalmente dentro de nós. A gente já não está aqui buscando se vingar porque alguém disse para a gente fazer, ou porque alguém disse que tem que fazer um esforço para você ser melhor, mas você entrou em contato com a sua verdade. E com a verdade com V maiúscula. Então é o conhecimento da verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a tua verdade interna, a tua condição de falibilidade, as tuas limitações. E conhecer a verdade enquanto lei. É a união desse conhecimento integral da verdade que transforma sem esforço. Quando essa verdade, ela palpita, ela se concretiza, quando a gente enxerga isso, naturalmente a gente volta para o lugar que a gente realmente pertence e a gente passa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Olha o que diz aqui, o último slide, trazendo do Evangelho. Para o crente e, sobretudo, para o espírita, vou ler bem devagar, que é para ir digerindo mentalmente. A maneira de ver é totalmente diferente, porque lança os olhos sobre o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não passa de um ponto. Sabe ele que, pela própria destinação da terra, deve esperar encontrar aí com homens maus e perversos. Eu vou abrir um parêntese, somos nós também, tá? Que as maldades com que defronta fazem parte das provas que deve suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer procedam dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, também não deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus por o experimentar, deve igualmente agradecer a mão que lhe dá a ocasião de demonstrar sua paciência e sua resignação. Essas ideias o predispõem naturalmente ao perdão.
Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Gratidão, o sentimento de gratidão. Então, no meio da dor mais acerba que muitas vezes a gente sente, quando esses conceitos doutrinários encontram lugar na terra das nossas almas, acreditem, no meio da aridez da dor surge uma flor. É a flor do entendimento. É como aquele momento em que você diz assim: meu Deus, eu estou aqui nessa terra de expiações e de provas pelos muitos danos equívocos que eu já cometi e ainda cometo. E tu, Pai, tu me ofereces nesse momento uma oportunidade, um exercício para que eu possa crescer a partir dele. Então eu te agradeço pelo problema. Eu te agradeço pela pessoa difícil que é minha parceira. É teu filho, é instrumento, nós estamos juntos nessa luta. Porque é a partir desse atrito que eu tenho a oportunidade de crescer. Para que amanhã ou depois eu esteja quite com a justiça de Deus e já não mais precise das situações dolorosas que a vida me traz. Olha a justiça. Mas agora é a justiça, queridos, aqui, ó, atuando na nossa própria vida. Porque nós estamos aqui porque somos espíritos rebeldes à lei de Deus. E quando as ingratidões, as traições e toda sorte, as calúnias, não é? Os comentários maldosos a nosso respeito, vamos lembrar que nós somos espíritos inferiores e que há sim muito a ser falado sobre nós. Mas vamos agradecer, que sejamos gratos, que não nos queixemos. Cala a boca, para de falar. Ora, agradece, pede a Deus então forças para que esse impulso, para que esse cavalo selvagem, mas divino, que é o impulso da justiça, comece efetivamente a tomar posse de você. De você. Para que você aceite esse desafio com resignação e coragem, para que devagarinho a gente vá restabelecendo o equilíbrio portas adentro de nossas almas, quitando a nossa consciência diante da lei do universo, para que hoje e para que amanhã sejam dias melhores e mais felizes para todos nós. Em que se compraz então a justiça e o perdão. Na consciência do tanto que devemos, na consciência daquilo que necessitamos e no perdão de quem? De nós mesmos. Muita paz. Obrigada, querida. A resposta que eu estava buscando particularmente hoje. A gente tinha estudado o livro da Cristiane Beira, dos bichos, né, que existe. Eu descobri que eu sou todos os bichos e hoje eu descobri que eu sou vingativa. Dói. Mas é essa auto-perdão que vai levar a gente ao autoconhecimento mesmo e parar com esse sentimento, né, de birra entre nós mesmos. Obrigado, querida, muito obrigada. E vamos agora então para a nossa segunda parte, pedindo aos passistas que se tomem as suas posições, agradecendo aos nossos queridos amigos da internet, uma boa noite e até a próxima semana.